Boa noite, gente! Oi, Arrasou! Sil! E esse cabelo Ai, novo? Cada live é um cabelo novo, é? cada live é um cabelo. Mulher Porque a gente não empoderada. é obrigada a ser básica, né? Então, Rê, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar sobre essa cura dessas feridas. Por onde que a gente começa, vai? Nossa, é tanta coisa, Sil. A gente sempre programou falar pouco, né? Mas é impossível da gente falar pouco. Mas assim, eu acho que seria legal a gente recapitular algumas coisas. Recapitular não, falar que nós não vivemos no amor verdadeiro e na aceitação, né? Porque a gente, esse tema da cura da ferida, a gente vai falar muito sobre o ego. Porque o ego tomou conta das nossas vidas e ele dirige a nossa vida. E quando a gente fala de ego, a gente está falando de sofrimento. Porque o ego quer aparecer, o ego quer se proteger, o ego quer se defender. Então, a gente não tem consciência que a gente pratica o ego o tempo inteiro. E a grande satisfação do ser humano, qual é? É ter razão. E quem tem razão é o ego. O ego que está falando, o ego que está incentivando a gente a agir, a gente sofrer mais ainda. Então o ego, ele camufla, achando que está nos defendendo, mas na verdade a gente está sofrendo. Então quanto mais ego a gente tem, mais as máscaras a gente veste da nossa ferida, ou das nossas feridas, e mais sofrimento tem. Então hoje a ideia é a gente trazer um pouco do que é esse ego, né? O que o ego faz na gente para a gente tentar trazer a cura, né? Vou passar alguns exercícios, vou passar algumas ideias de como que a gente pode tratar isso, né? Mas assim, dentro das nossas vidas, o que a gente faz? Por que a gente consome o álcool, a droga, o fumo? Por que a gente separa? Por que a gente, né, vai para o divórcio, vai para o jogo, vai para o doce, né? Às vezes a gente afunda as nossas mágoas no doce, como muita gente fala, ou então vai atrás de medicamento. Por que está tendo tantas doenças graves, tantas doenças incuráveis? Com tanto progresso da ciência, né, da medicina. Porque o ego nos impede de olhar para dentro, da gente ter consciência dos nossos problemas verdadeiros. Então a gente camufla utilizando mecanismos como essas que eu citei, que é muito triste. Então, e a gente tem duas hipóteses na vida. Ou é morrer dessas dores, desses vícios que a gente tem, ou é a gente tomar medidas para curá-las. E como tomar medidas? Olhar para dentro. Né? É muito difícil a gente olhar para dentro, porque o ego está sempre camuflando as nossas dores. Mas a gente pode ter um ganho de consciência e que corresponde a ter uma vida mais leve, mais feliz, se a gente olhar para esse ego. Então é muito legal a gente trazer isso, né, para a consciência de todo mundo. Aí, Rê, vamos lá. Qual que é o Vamos primeiro lá. passo para a gente curar as nossas feridas emocionais? Fala para nós. Tem vários passos, mas eu acho que seria legal, se você me permite, antes, eu falar um pouco sobre o ego. Como é que é o ego? O que é o ego? Que eu acho que é legal as pessoas se reconhecerem dentro desse ego, né? Eu até fiz algumas anotações aqui, para não esquecer de nenhum detalhe, né? Como você mesmo super bem colocou, assim, o ego é uma ilusão, ele enfraquece e a gente fica exausto no final do dia quando o ego grita.
né? Então a gente precisa reconhecer. Então, o que que é o ego? É, por exemplo, você criticar o outro. E às vezes essa crítica a gente camufla como, ah, não, eu só estou fazendo uma observação do outro, né? Mas na verdade você está buscando um reconhecimento, você está buscando um elogio através da crítica do outro. O ego, ele usa superlativos, sempre, nunca. Ah, eu sempre faço tudo. Ah, nunca ninguém me ajuda. Isso é o ego falando. Né? A gente usa esse superlativo como se fosse a verdade absoluta, e não é. A gente usa muito assim, é preciso fazer isso, você deveria fazer aquilo, você gostaria de fazer aquilo, seria possível. Isso demonstra muito um medo que está escondido por trás disso, porque você quer controlar. Às vezes você não quer pedir, você não quer ser direto, mas você está tentando controlar. A gente identifica também o ego como o ter e o fazer. Então este é o meu dinheiro, a minha dor de cabeça, o meu carro. Olha o ego falando, o ego inflando, tudo é meu. Quem somos nós? Nós somos espíritos. A gente só tem uma condição de ter alguma coisa, mas a gente infla com o ter ou com o fazer. Acha difícil receber crítica. Então, quando alguém faz uma crítica, o que que o ego faz? Deixa eu me defender. Não, você está errado. Ou então, não, não foi assim que eu fiz. Então, a gente camufla muito esse ego. Só vê defeitos e procura elogios, reconhecimento. Então, como é que fala? Gastar tempo se arrumando para poder receber um elogio, contar façanhas do passado, se queixar aguardando que o outro elogia, ir no mesmo local, por exemplo, no mesmo restaurante, porque é muito gratificante saber que o garçom, que o maître te reconhece, consegue te chamar pelo nome, isso é o ego inflado. E tem gente que necessita disso. O ego não sabe ouvir. Então, por exemplo, você fala aí, ah, olha o meu cabelo lindo. Aí a outra pessoa fala assim, ah, mas eu também fiz o mega hair. Sem ninguém perguntar. Então, ele não sabe ouvir, ele também quer falar, ele também interrompe ou responde algo que não foi perguntado para ele, responde na frente do outro. Eu fiz uma pergunta para você e o ego, o outro responde por você, entendeu? O ego justifica e se defende. Olha, gente, quem for reconhecendo aí que tá com ego, a flor da pele, vai mencionando aí os exemplos. Então, o ego sempre se justifica, sempre se defende. 90% das vezes que nós justificamos, não sei se você sabe dessa informação, Sil, a pessoa nem perguntou, nem falou nada para a pessoa se justificar. E a gente vai logo se explicando. A gente já vai com uma culpa, a gente já traz alguma coisa junto, aquela justificativa, e a gente automaticamente já vai falando, já vai justificando, para não correr o risco de alguém pegar de saia curta. É mais ou menos assim. Exatamente. Aproveitando, você está falando aí para gente algumas identificações, né, que as pessoas podem ter aí com algumas falas que são movidas pelo ego, né? Sim. Além da identificação, como que a gente, que é o primeiro passo que você colocou aí, pelo que eu entendi, o primeiro passo é você identificar, olha, o meu ego está aqui gritando e ele está em todos os ambientes, em todas as situações, eu estou demais, assim, afloradamente com isso. Então, o primeiro passo é identificar. Eu tenho esse comportamento. Sim. Qual seria o passo seguinte? Vamos dizer assim, além de identificar, eu tenho um ego muito inflado. Qual que seria o passo o quê? Descobrir que tipo de ferida é movida por aquele comportamento? Quando você reconhece o ego,
e às vezes você nem percebe que é o ego falando, eu sugiro sempre fazer a pergunta assim: nessa situação, me senti em paz, feliz, satisfeito ou me senti um mal-estar? Para reconhecer o ego. Você tá feliz, está em paz ou você está com mal-estar? Normalmente a resposta é mal-estar. Quando você atinge e reconhece que você está com esse mal-estar e é o ego gritando, a gente vai para o segundo passo, que é descobrir qual é a emoção que você está sentindo. Então, o que eu estou sentindo? Onde situa essa emoção no meu corpo? Porque às vezes o coração palpita, às vezes dói a cabeça, às vezes dói o estômago. A gente sente energeticamente algo no corpo. E o que é que eu temo em relação a mim? Então, a gente tem duas avaliações no descobrir a emoção sentida. Qual é a emoção em relação a mim? Eu tô aborrecida, eu fiquei agitada, eu senti confuso, eu entrei em pânico, eu fiquei ansiosa, eu senti ferida, eu senti indignada. E a outra é em relação ao outro. Então, essa emoção que eu tô sentindo é porque o outro me abandonou, me humilhou, me julgou injustamente, me traiu, me rejeitou, me violou. Então, a gente tem que pensar duas formas. O que eu tô sentindo e em relação ao outro, como que eu me senti? Né? Porque são duas... Por exemplo, se a pessoa me abandonou, eu posso sentir raiva. Mas eu posso sentir medo, eu posso sentir pânico. Se a pessoa me humilhou, eu posso ficar irada. Eu posso ficar mega triste. Então, a gente precisa identificar essa emoção sentida. É o segundo passo. Primeiro, reconhecer. E segundo, descobrir a emoção. E daí a gente tem um segredo. Quando a gente descobre essa emoção e reconhece o ego, a ferida acionada, né? Lembrando que a gente já falou de 5 feridas, eu sugiro, inclusive, vocês darem nome ao seu ego. Já pensou em nomear? O meu é Isaura, porque eu coloquei Isaura como escrava Isaura, porque ele me escraviza, o ego me escraviza. Então, o meu ego chama Isaura. E eu tenho que conversar com ele. Ô, Isaura, por que você está me fazendo sofrer? Por que você está querendo que eu me defenda? Por que você está me fazendo justificar? Então, tem esse segredinho que é muito legal quando você conversa com seu ego, como se fosse conversando com uma terceira pessoa. Porque o ego, ele quer ser reconhecido. Ele quer ser reconhecido, ele quer se defender. Então, você não pode querer excluí-lo da tua vida. Porque ele é que faz você sentir essas sensações. Então, você precisa reconhecê-lo, agradecer porque você está tomando consciência para você poder ressignificar e falar, ego, tá bom, você quer que eu sinta medo, mas eu não vou sentir medo, porque eu tô aqui num lugar seguro e eu preciso tomar rédeas da minha vida. Então vamos lá. Para quem está aí acompanhando a nossa live e que de repente se confundiu aí no processo, porque eu gostei muito dessa explicação. Então, o primeiro passo para a gente entender e começar a curar a nossa ferida é reconhecer que nós temos essa individualidade, que é o primeiro passo do autoconhecimento. Poxa, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Então, assim, olhar para dentro e se enxergar como um indivíduo. Primeiro passo. Então, aí você vai reconhecer o ego. Essa dica de dar um nome pro ego, eu já vou procurar um nome para minha hoje. Procura. Eu já tô falando que é minha porque é ela. É ela. É muito legal quando você dá esse loucura. nome, porque você conversa, você tira da tua responsabilidade. Por que eu tô sentindo medo, que não sei o que? Você conversa com teu ego, é muito legal.
Dê um nome para esse ego, para você conversar de igual para igual. Eu sei que você quer me proteger, eu sei que você quer me defender, mas espera aí. Quem que tem que tomar a rédea da minha vida sou eu, não é você, porque o ego não tem consciência. Exatamente. Então, é isso que eu queria, é nesse ponto que eu queria chegar aí, Rê. Então, primeiro passo, como você disse, é reconhecer. Pôr o nome é uma dica maravilhosa, então já faz parte desse processo de reconhecimento do ego. E a Sim, parte, na sequência que você falou aí, só para dar nome ao que você está fazendo, é perder a identificação com o ego, né? Ou seja, olha só, querida, isso é uma coisa sua, não minha. Ou seja, você já não se identifica mais. Esse é um passo onde você vai entrar num, num nível de observação de si mesma. exatamente. Então, assim, começou a sentir, vai, uma raivazinha, um ranço, uma mágoa, se sentir humilhada. Olha para aquilo e fala: opa, mas esse sentimento que você está trazendo para mim, por quê? Né? O que que você quer dizer Exatamente. com isso? Então você começa a questionar os próprios sentimentos, as próprias atitudes, o que vem nos pensamentos. Esse é o primeiro passo. Ou seja, você se dissocia daquele pensamento automático de estar o tempo todo se identificando com o que escraviza a gente, né? Isso é muito Exatamente. legal. E assim, uma observação, Sil, Sil e todo mundo que está nos escutando, se você, na hora que acionou a sua ferida, que a sua ferida foi ativada, você não tiver essa consciência de identificar o seu ego, de identificar a emoção, pergunta depois para o seu eu, né? É o que eu falo, meditar é fundamental, porque você se interioriza e faça a pergunta, por que que você não está identificando? Né? Será que é possível que eu esteja sentindo alguma coisa? Às vezes não vem a pergunta na hora, não vem a resposta na hora, mas em algum momento vai vir, e às vezes vem até em forma de pergunta, tipo, será que é possível ter tido medo ou tristeza naquela situação? E daí você vai ficar ligada com o seu ego. Então é muito legal isso, você tirar o ego de dentro de você e conversar de igual para igual, entendeu? Para você não se associar a ele, mas respeitar, aceitar, conversar com ele, que agora quem toma as rédeas da sua vida é você. Bom, a gente já falou do primeiro passo, do segundo passo. O terceiro passo é quando a gente reconhece aquela sensação, né, de julgamento, de acusação, de reação que as feridas nos dão, né? Então, por exemplo, quando você se julga com medo, é causado pela ferida da rejeição ou do abandono, né? É a ferida ativada. Então a gente precisa olhar isso. Quando, por exemplo, você se sente com vergonha, a reação é da ferida da humilhação. Quando você acusa o sexo oposto, sentindo raiva, é a ferida da traição. Ou quando você se acusa ou acusa o outro, a outra pessoa do mesmo sexo, é a ferida da injustiça. Então, você está sempre se justificando. Então, a gente precisa entender, e eu convido as pessoas que não assistiram às lives anteriores, assistam para se identificar, para entender o que eu estou falando aqui, de como que a gente julga, acusa e reage perante a uma ferida, a uma dor, para que a gente se cure. Quero abrir só um parênteses, porque assim, a medicina, os medicamentos, né, a indústria farmacêutica, ela é extremamente rica. Eu acho que, se duvidar, é uma das maiores indústrias do mundo, né, a farmacêutica. E ela é necessária só para tirar a sua dor pontual. Para tirar a sua dor pontual. Os médicos, eles não podem dizer que eles vão te curar.
porque é um medicamento para tirar aquela dor. Mas o que que gerou aquela dor? É a emoção, é o que está por trás da tua alma. Então, enquanto nós não assumirmos a nossa responsabilidade pelos nossos problemas, elas vão continuar aparecendo. Então, você se cura de uma gripe, aí vem uma pneumonia. Você se cura de uma pneumonia, vem um câncer. Você se cura de um câncer, vem isso. Se Deus quiser, você continua no processo de cura. Mas a dor física é justamente quando a gente deve e estar preparada para olhar para as nossas dores. Porque o poder que nós temos, o poder de cura está na nossa responsabilidade de olhar e entender por que que a gente está ficando doente. Por que que a gente sente medo? Por que que a gente sente pânico? Por que que a gente sente as nossas emoções? É porque tem algo para se olhar. E assim, é muito interessante porque curar uma ferida dói. Porque você precisa olhar para ela. E você precisa ter coragem. Você precisa querer olhar para ela. Eu não quero ter mais esse medo, eu não quero ter mais essa ansiedade, eu não quero ter mais esse ego. Então você precisa olhar para dentro. Só que com a cura, você traz vários benefícios. Só que assim, não é tão simples, né? Vamos dizer, porque se fosse simples, a gente tem tanto livro de autoajuda, tem o livro, livros que você pode ler que oferece, né, várias técnicas. Mas se fosse só ler, seria super fácil, né? Só que às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Então a gente precisa da ajuda. E existem várias formas de pedir ajuda. Uma delas é para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga, para a sua família. E estar aberto para escutar o que o outro tem de dizer sobre você. Então é muito legal você perguntar: como que você me vê? Como que você me vê nessa situação que eu tive, que eu fiquei com raiva? Então você tem que estar aberto. Existem vários tratamentos, várias técnicas, psicólogos, terapia como a minha, né? Que eu acho que é muito legal você conseguir olhar para dentro. E eu acho que é super importante, se você me permite, falar um pouco das técnicas que, inclusive, eu trabalho, que ajuda você a identificar pontos e aonde começou, né, nas suas dores, nessas emoções que o ego faz a gente sentir. Então é muito legal porque eu trago para a compreensão da sua mente, que às vezes está no inconsciente. A pessoa tem que olhar, não tem que olhar para fora, tem que olhar para dentro, né? Ela tem que sentir dentro dela essas dores e identificar, trazer para a consciência. E muitas das nossas, eu acho que você tem aí, eu tenho você como exemplo, porque eu atuei, né, ativamente aí em algumas curas. Então, o tratamento que hoje eu faço, que é uma técnica energética e espiritual, ela vai te ajudar a olhar tudo isso. Eu acho que tem várias técnicas no mercado, mas eu sou apaixonada pela minha, então eu acho que eu tenho o direito de falar da minha, porque eu trago para a compreensão e a técnica ajuda o autoconhecimento. Então, as nossas feridas influenciam muito no campo emocional. Já vou te dar a palavra. Então, o que que acontece? Por que que eu entro com uma técnica espiritual? Porque os nossos dodóis, as nossas feridas desequilibram também o nosso campo espiritual. E o que que afeta o nosso campo espiritual? O nosso eu, a nossa autoestima e o nosso valor próprio. Quando eu falo de autoestima, não é estar linda, maravilhosa como você está hoje, externamente Beyoncé, mas é estar com uma autoestima interna, do qual você não precisa do ego se manifestar
atrás de um elogio, atrás de um reconhecimento. Quando a gente fala do orgulho e ego, é quando o ego manifesta porque você quer o reconhecimento do outro. E quando você tem uma autoestima, você não precisa desse ego. Você se reconhece, você se gosta, você se basta. Ó, a Severo falou, verdade, tem dores que não conseguimos curar somente com o racional. É isso mesmo, a gente precisa olhar com mais carinho e às vezes ter um profissional para olhar isso. E quando eu falo da espiritualidade, eu não estou falando de religião, que eu acredito que todo mundo deveria ter uma religião, uma crença, né, de seguir, que eu acho que isso é fundamental para a gente se elevar. Mas eu estou falando da importância de olhar o espiritual, porque ele ajuda a gente a olhar essas feridas com mais clareza, né? E dentro das ferramentas que eu trabalho, Sil, que normalmente um bloco a gente trabalha de 2 a 4 meses, ele vai te ajudar conforme a necessidade de cada pessoa, né? Eu tenho várias técnicas, tenho a regressão, que ajuda também no desbloqueio das emoções, como se fosse uma acupuntura sem agulha, para liberação energética, né? E no final tem baralho terapêutico, não oracular, não adivinhatório, mas ajuda e contribui bastante. Acho que você é uma pessoa que pode até falar, né, a tua vivência, sendo sincera, não é porque eu estou aqui, mas a tua vivência com esse trabalho terapêutico energético. Ó, Jean, Eu obrigada. quero trazer sim esse testemunho que eu vou falar rapidamente aqui, só para não tomar muito nosso tempo, porque a gente está Sim, falando das curas. Então, sim. assim, o que acontece? Eu conheci a Renata aí muito rapidamente, por amigos, através de amigos, a gente se conheceu num churrasco, numa situação totalmente atípica. Ela é casada com um baiano, então a gente logo se identificou porque eu sou baiana, e a gente ficou trocando altas ideias. E assim, eu fui falando do meu trabalho como hairstylist, né? Pra quem não sabe, eu sou cabeleireira. E a Renata, um belo dia, falou assim: Ah, você é cabeleireira? Deixa eu ver seu trabalho. Conheceu e tal. Um dia pingou lá no salão e, como nada é por acaso, a gente entrou em assuntos como este. E ela começou a conversar e contar para mim que ela estava nesse ramo de terapia já há algum tempo, que ela poderia Uhum. me ajudar em algumas coisas e a gente foi trocando outras ideias. Eu topei fazer um laboratório com a Renata, né? Então eu passei com atendimento com ela, então fiz todos os blocos aí. E o que eu posso falar sobre isso? Primeiro, eu decidi trazer para vocês, trazer para a gente aqui esse entendimento sobre as feridas emocionais, porque eu descobri a ferida emocional num tratamento com a Renata, né? Como que foi esse tratamento? Como ela falou, são várias técnicas, então não vale a pena a gente ficar falando sobre Não, nomes, né, técnicos aqui, mas assim, por exemplo, tem a hipnose que é maravilhosa, tem a regressão, tem a taqueostoque, tem a mesa radiônica, a mesa quantiônica, mas o que você está falando, Silvana? Você só vai saber quando você entrar em contato e descobrir, não. porque são ferramentas de autoconhecimento. Então, o que é importante nesse primeiro momento? Você vir com a mente aberta e o desejo de curar. Porque eu fui com uma queixa. Eu trouxe uma queixa. Na época eu estava sentindo muita angústia, eu estava sentindo muito uma sensação de estar sozinha, de estar desamparada, de achar que precisava de alguém, estava passando por um momento da minha vida muito difícil, de um divórcio, etc. Então eu achava que eu me sentia muito sozinha, muito desamparada. Então, quando eu fui procurar a Renata, foi para tratar essa sensação. E quando eu fui tratar essa sensação, né, em uma dessas técnicas que ela trabalhou comigo, eu descobri que eu tinha essa sensação porque eu vestia máscara de dependente. Olha que delícia. Ou seja, eu sofria da ferida do abandono, né? Eu já falei isso em uma outra live e eu trouxe aqui para vocês agora, para vocês visualizarem como que a gente ganha consciência. Então, nesse processo foi mostrado mais ou menos o que aconteceu com você de tanto a tanto, né? Tal idade. E eu fui buscar na minha memória, porque eu via minha mãe falando, minhas tias falando, todo mundo falando. E eu descobri por que que eu tinha essa ferida, né?
Hoje, buscando um pouco mais aprofundar a minha espiritualidade, o meu entendimento sobre mim mesma, eu percebo que eu trouxe essa ferida para trabalhar nessa existência. Então, eu precisava passar por experiências onde eu me sentisse, não necessariamente abandonada. Eu não fui abandonada, graças a Deus, tenho pais maravilhosos. Minha família me acolheu perfeitamente. Foi a primeira neta, a primeira sobrinha, fui muito, sabe, assim, muito babação em Paparicada. cima de mim. Mas eu, eu tinha essa interpretação, né, que o meu ego elaborou ali naquele momento, apesar de não ter maturidade suficiente. Então, eu enxerguei certas situações como um abandono. Minha mãe trabalhar numa outra cidade, me deixar com os meus avós no interior, porque não tinha ninguém para ficar comigo, sabe? Aí nasce meu irmão mais novo, então eu já sou colocada um pouquinho de lado, porque sempre tem aquele ciúminho do irmão mais velho com o mais novo, né? Nossa, perdi ali aquele carinho, aquela atenção toda. Exato. Então, são situações onde a gente, ali aos 2, 3 anos de idade, a gente não tem maturidade de entender, não, filha, você não está sendo abandonado. Não, na minha cabeça eu estava sendo. Então, assim, eu trouxe isso que estava lá escondido no meu subconsciente e um padrão repetitivo. Então, todas as situações onde eu tinha que me apartar de alguma coisa, onde eu me sentia sozinha fisicamente, eu estava ali sofrendo com aquela angústia profunda. Então, foi aí que eu descobri que eu tinha essa ferida. E eu falei, mas peraí, o que mais que eu tenho que eu não sei? E eu fui estudar mais sobre esse assunto e falei, Renata, precisamos falar sobre isso nas lives das mulheres empoderadas, porque quanta gente sofre com esse tipo de ferida e tantas outras e não Sim, tem consciência. Então, trazer verdade. consciência é o primeiro passo. A gente vai para a terapia para tomar conhecimento das nossas dores. Por que a gente sente aquilo? E aí começa o primeiro passo. Trazer a mente aberta também. Então, por exemplo, o trabalho da Renata não tem nada a ver com a religião. Então, se você é Não, espírita, se você é candomblessista, se você é um bandista, católico, evangélico, não evangélico. interessa. Lá, nós não vamos tratar das suas crenças religiosas, mas é importante que você abra a mente e vá sem concepções formadas, sem dogmas, para que você consiga se curar. Porque, infelizmente, as religiões também, de certa forma, se você encara de uma maneira muito fanática, te atrapalham nesse processo. Então, você tem que estar com a Sim. mente aberta, tem que querer se cuidar, se curar, querer se conhecer, né? E esse é um passo importante. Então, estou fazendo aqui a propaganda do trabalho da Renata, né? Porque Renata, entendeu? Não, é porque é bom, funcionou comigo, eu super recomendo. Então, quem quiser e puder entrar em contato com ela, tá aí disponível. Essa é a ferramenta da Renata, que é uma terapia energética e trabalha também a questão espiritual e emocional. A Jéssica, que é psicanalista, trabalha toda a parte da psique, né? Também contribui para descoberta das feridas emocionais. Tem a Sim. Carol, que já passou com a gente, que também é um manoterapeuta. Tem o Walter, que vai passar. Tem a Samara, que vai passar também na próxima bloco de séries. Ela vai estar aí com a gente. Ela está online, que eu sei. Então, assim, aqui, graças a Deus, nós temos uma egrégora maravilhosa de profissionais muito competentes. E a Renata é mais uma delas. Eu quero recomendar e falar assim, ó, Obrigada. Se tira foto, tira foto. tira foto, tira foto. Alguém vai tirar. Não, mas Inclusive. obrigada, Sil. Eu acho que é muito legal isso que você falou, porque a gente traz um exemplo vivo, né? Um exemplo que aconteceu com você e eu fico super lisonjeada de poder ter te ajudado a olhar para isso. Mas a gente volta aqui, né, nos benefícios, na cura da ferida, porque se você é muito aberta, às vezes você consegue fazer um trabalho, né, diário para poder curar. Eu quero dizer uma coisa, a gente não quer eliminar a ferida, a gente não consegue eliminar a ferida, mas a gente consegue iluminar a ferida. Porque a ferida está aqui para a gente poder aprender com ela. Então, a ideia desses exercícios, dessas 3 etapas que eu passei, que eu vou passar algumas outras, é para a gente levar luz para nossa ferida, para a gente curar. Porque ela sempre vai estar ali startando. Mas quando você já tiver essa consciência, você fala, epa, ego, para aí, deixa eu comandar a minha vida, né? Então, Sil,
no dia que as pessoas se amarem e se aceitarem incondicionalmente, vai deixar de ter a impressão que os outros nos ferem. Porque o ego fala, a gente julga, a gente aponta, né? Ah, foi o outro, a culpa é do outro. Ah, eu me atrasei por conta disso. Por conta a gente sempre está culpando o outro. Então, quando a gente se amar e se aceitar incondicionalmente, a gente vai deixar de ter a impressão que o outro está nos ferindo. Então, a gente precisa ter essa consciência de olhar, ferida foi ativada, acionou uma dor. Qual é a máscara que eu coloquei? Tomar consciência do ego. Gente, se vocês estão com um caderninho, anota aí. Tomar a consciência do ego. Observar as sensações, os sentimentos. Falar com seu ego. Oi, Isaura, o que você está fazendo aqui? Está acionando de novo? Fica aí quietinha. Obrigada por me ajudar. Mas conversar com ela, né, com esse ego. E parar de ter comportamentos reativos. Quando você para de ter comportamentos reativos, o amor, o seu coração estará em paz. Essa é a ideia. Para quem não sabe o que é um comportamento reativo, vamos lá. A Renata perguntou por que me atrasei para a live hoje. Aí eu já trouxe 300 justificativos. Isso é um comportamento reativo. É você responder ou você reagir de maneira automática. Ou seja, você não pensa para falar, você não vai buscar a sinceridade no seu coração, você vai usando a máscara e já vai falando. Então, isso é um comportamento reativo. E a gente precisa quebrar os nossos automáticos. É um dos passos importantes, né, Rê? Autoobservação já faz esse processo. Quando você se observa, você fala, opa, aqui eu já... Então, uma coisa muito comum que me ajudou muito, por exemplo, como a máscara do dependente, ou melhor, a máscara do controle era algo que me trazia muito essa questão da mentira. Era muito recorrente a mentira, mas eu não fazia mentirona, eu fazia as mentirinhas. Então, eu me atrasei porque... às vezes eu marquei com a Renata, olha, Renata, vamos nos encontrar 8 horas em tal lugar. Aí eu me enrolei, eu mesma me sabotei, eu passei o dia inteiro fazendo um monte de coisa. Me atrasei. Renata me liga assim, eu já tô aqui, 8 horas da noite, já tô aqui onde a gente combinou. E você, onde é que você tá? Já tô chegando. Mentira, nem saí de casa, nem troquei a roupa. Eu sou nesse nível, assim, entendeu? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a parar de mentir. Olha, eu me atrasei mesmo, eu tô assim, assim, assado. Me perdoe, mas eu vou chegar aí em 15 minutos. Então, foi o primeiro passo. Eu comecei a observar, putz, eu tô mentindo. Por que eu tô mentindo? Uma coisa tão básica. Por que eu não posso me mostrar vulnerável? Por que eu não posso falar que eu realmente me atrasei porque eu relaxei aqui, fazendo uma coisa e outra? Então, assim, são pequenas coisinhas que você vai observando e que você vai corrigindo. É isso que vai trazendo a cura, entendeu? Porque às vezes a gente exatamente. acha que para curar a gente tem que rasgar totalmente o coração. Não tem. Não. E tentar limpar tudo lá de dentro. Não, são pequenas coisinhas no automático que a gente reproduz e que a gente já vai se observando e vai mudando. O É, cérebro vai fazendo novas conexões. exatamente, Sil. Você tocou num ponto muito importante. Ser verdadeiro com você mesma. Gente, a gente no dia a dia, a gente mente muito, a gente dá mentirinhas bestas, que parecem ser insignificantes. Mas seu ego tá lá. Então, quando a gente começa a ser verdadeiro com nós mesmos, as coisas começam a mudar e você começa a observar que você começa a poupar energia. Então, você fica com mais energia quando você é sincera. Você se sente mais plena quando você é sincera. Então, é fundamental, mais leve. E assim, uma outra dica, voltando para o assunto da cura, primeiro, ser verdadeira. Compre um caderninho, use agenda do celular. E por mais que você não consiga perceber o seu ego na hora, mas anota. Chega no final do dia,
Todos os dias vocês precisam fazer isso até vocês conseguirem entrar isso No automático. no automático. É anotar todo dia, todas as vezes que seu ego foi ativado. Gente, eu já fiz esse exercício, é toda hora. É toda hora que o ego ativa, é um absurdo. Mas eu, como terapeuta, eu também tenho os meus processos. E a gente percebe que a gente utiliza do ego o tempo inteiro, da hora que levanta à hora que vai dormir. Segundo, cria um reflexo de dialogar com seu ego. É muito importante vocês fazerem isso. Agradeça, porque ele quer ser reconhecido e ele quer só te proteger. E terceiro, vai ver a felicidade em reconhecer e se sentir centrado todas as vezes que você conseguir fazer isso. De colocar o ego do lado e perceber que são suas responsabilidades, não é a responsabilidade do outro. Se você está desse jeito, é por você, não é pelo outro. Então, é um exercício diário, gente. O ego está a todo momento. Eu acabei de utilizar meu ego me vendendo aqui. Isso é um ego. É um ego, só que a gente precisa fazer, de certa forma, para o bem. Porque eu estou fazendo, não é para ganhar assistidos, mas é para eu poder ajudar o próximo. Então a gente tem que saber como é que fala? Perceber se você está usando o ego para se proteger, para se preservar, ou se você está utilizando o ego de uma forma positiva para ajudar o mundo, de certa forma, ajudar o bem comum. Então a gente precisa ter esse discernimento, porque só com ele é que a gente vai perceber que o ego está dirigindo a nossa vida e é por isso que a gente sofre. Rê, aproveitando aí que você trouxe essa informação, vamos para o próximo item aqui de cura. Ai, a Rê caiu. Eu vou ter que chamar ela de novo, peraí. Enquanto eu vou chamando a Rê, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, inclusive do Walter, que entrou agora há pouco, da Rose, seja bem-vindo, da Evandro. Acho que caiu porque deu uma hora de live aí para você, gato, mas aqui a gente consegue um pouquinho mais. Vamos rapidão aqui para a gente não encerrar. Já tô aqui de volta? Já, acho que já tá de Ai, volta. que bom. Legal. Então, vamos lá. O próximo passo é, você falou todos esses passos aí maravilhosos, que é observação, né? É conversar com o ego, é anotar, isso é muito importante. Mas eu queria saber, Rê, em relação ao nosso corpo, a gente trouxe. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo também. A gente trouxe, em todas as outras lives, características físicas em cada uma das feridas, né? Sim. E a gente fala sempre aqui, o corpo fala e etc. O que acontece? Se o nosso corpo está talhado de acordo com a ferida emocional que mais está ali presente em nosso ser, né? Que a gente trouxe aqui para elaborar. Sim. Automaticamente, quando a gente começa a trabalhar a nossa ferida, o nosso corpo também vai mudando. Então, vamos supor, eu tenho aquela ferida da humilhação. Como que é o corpo de alguém que tem uma ferida da humilhação? Ali muito presente. É uma pessoa mais rechonchuda, mais gordinha, né? Enfim. Como que eu trabalho essa cura, no caso específico da humilhação? Tá. E isso vai refletindo no meu corpo. Então vamos lá. As pessoas têm me perguntado bastante a respeito. Ai, mas se eu mudar, se eu curar dessa ferida, meu corpo vai mudar? Gente, foco é diminuir a ferida, né? Curar-se da ferida. Você não vai conseguir eliminar, mas você vai trabalhar para que você não sofra mais no seu físico, no seu emocional, no seu mental, para que ela não starte. Só que assim, quando você cuida disso com muito carinho, muito respeito, né, com muito perdão por essas dores, por essas feridas,
o corpo modifica, ele vai, como se diz, vai passando a ressignificar. Então, por exemplo, até a Lise Bourbeau, a autora do livro, ela dá alguns exemplos, né? Eu, particularmente, ainda não percebi isso em todas as feridas, né? Cada um na sua ferida. Mas ela, por exemplo, fala assim, o corpo de quem tem a ferida da rejeição, né? Aquele corpo magrinho, franzinho, né? Que não é todo perfeito. Ela percebe, alguns clientes dela percebeu que aumentou o número, tinha um pé maior que o outro, e os pés parece que aumentaram, se aterrando, né? Vivendo realmente a vida como ela deve ser. A ferida do abandono, que também é uma pessoa que tem a pele mole, não é forte, ela percebeu em pessoas que tinham essa ferida ficar com o corpo mais tonificado, a do abandono é muito curvado, se aprumou melhor. Na humilhação, a pessoa perdeu peso, ficou um corpo rechonchudo, mas mais leve, não com tanto peso. O da traição, por exemplo, homens, é triangular, né? Tem o ombro mais largo e o quadril mais fino. Ela percebeu que o quadril se alargou, e assim como a mulher que tem o quadril mais largo e o ombro mais fino, que igualou mais nitidamente, né? É como o corpo se mostra. Por exemplo, da injustiça, que é um corpo. O da injustiça não tem tantas mudanças fisicamente, mas mais comportamentalmente. Então, assim, quando a gente olha para essas feridas com o intuito de curá-las mesmo, de se perceber quando o ego aciona e que a gente tem que deixar o ego de lado e ser nós mesmos, o corpo também modifica. Então ela É, vai tomando essas formas, entendeu? entendi. É que nem, por exemplo, o Rê, a gente está falando aqui, né? Que nós viemos para o mundo para sermos perfeitos, né? Nós Exatamente. somos perfeitos, seres perfeitos. Quando a gente começa a passar por um processo de cura, é muito visível no corpo, justamente porque o corpo vai se encaixando no nosso projeto de perfeição. Então, Sim, aquilo que está destoando absurdamente começa a entrar numa harmonia, numa exatamente. perfeição. Então, assim, isso tem total influência no nosso corpo. Eu vou trazer Tem. aqui rapidamente, que é aquela pergunta assim, mas como que eu sei que eu estou me curando? Né? Algumas pessoas não conseguem enxergar tão rapidamente no corpo, porque tem algumas feridas que são muito profundas, que você precisa de bastante tempo, de bastante trabalho, Sim, de bastante autocura, auto-perdão, enfim. Mas, por exemplo, no caso da ferida da rejeição, tá? Eu vou ler aqui rapidamente, porque esse livro ele é incrível, eu não posso deixar de ler. incrível. Sua ferida da rejeição está no caminho de cura quando você ocupa cada vez mais o seu lugar. Quando você ousa se afirmar. Mesmo quando alguém parece esquecer-se de sua existência, você consegue se sentir bem consigo mesmo. Tornam-se raras as situações em que você receia entrar em pânico. Então você começa a perceber que você existe, de fato. Porque na rejeição, como Exatamente. a recontou e a gente também falou na primeira live lá, né, que foi a primeira live da rejeição, existem casos onde a criança, dentro do ventre da mãe, ela, ela ocupa um espaço menor do que deveria. Então, principalmente para quem tem essa ferida já enraizada desde a concepção. Sabe aquele momento onde a Sim, mulher engravida e fala, vixe, nossa, não era isso que eu queria. E aí, automaticamente, aquele feto que está em processo de formação já recebe aquela informação e já se sente sim, rejeitado ali, no ventre da mãe. Então, quando você começa o seu processo de cura, você começa a se sentir vivo, sentir pertencente e sentir o direito de existir. No caso da ferida do abandono, se você quiser interromper para falar de alguma coisa, pode falar, tá bom? tá, tá bom. Eu vou dar essa sequência. Na caso da ferida do abandono, quem está em vias de sua ferida de abandono está em vias de desaparecer quando você se sente bem mesmo estando sozinho.
e procurando menos atenção. A vida é menos dramática. Você tem cada vez mais vontade de realizar projetos e mesmo sem o apoio dos outros, você consegue ir em frente. Então, assim, aquele maior medo que você tem naquela ferida, no meu caso, né, a ferida do abandono, é de se sentir só, é de ter alguém ali o tempo todo para validar o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Automaticamente, quando você começa o processo de cura, você perde essa necessidade, você não sofre mais com isso. Você começa a ter mais autonomia, né? Exatamente. No caso da ferida da humilhação, você percebe que ela está diminuindo quando você arranja tempo para observar suas necessidades antes de dizer sim aos outros. Você assume menos responsabilidades e se sente mais leve e livre. Você deixa de criar limites para si. Você é capaz de pedir ajuda sem se julgar inoportuno ou mesmo chato. Que é exatamente isso que acontece. Quem sofre da ferida de humilhação está o tempo todo achando que está demais, está o tempo todo que tá achando que está ocupando muito espaço. Então, de repente, você percebe que você está ocupando o seu espaço no mundo, que é do seu direito. E você pode sim pedir É. ajuda, você deve pedir ajuda. E no caso da humilhação, a pessoa será capaz de adotar uma capacidade sensual que é nata dela, de forma muito mais natural e deixará de bloquear as suas necessidades, pensando só no dos outros. Sim. Sim, porque a humilhação traz aquela máscara do masoquista. Então é aquele que Isso, tá aqui, ó, só tomando, levando chibatada, porque acha que não, acredita que não tem direito de sentir prazer, não tem direito de ser feliz, e etc. exatamente. No caso da sua ferida de traição, você está no caminho de cura quando você já não se sente tão mal quando alguém ou alguma coisa vem atrapalhar os seus planos. Você relaxa com mais facilidade. Esclareço que relaxar significa deixar de se prender aos resultados. Deixar de querer que tudo aconteça de acordo com o seu planejamento. Então, você não busca mais ser o centro das atenções. Quando você experimenta orgulho após uma conquista, consegue sentir-se muito bem, mesmo que os outros não a reconheçam. Então, por exemplo, quem tem essa ferida da traição, que veste a máscara da... A máscara do... Ui, peraí. Sumiu Traição aqui. do Do controlador. controle. Então, o que Controlador. você quer? É aquela pessoa que está querendo controlar tudo o tempo todo, a reação Isso. das outras pessoas, quer sempre estar no topo, quer sempre ter a palavra final, sempre quer ter razão. Aí a gente começou essa live, inclusive. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Foi a primeira pergunta que a gente fez. E foi muito bem participada, porque muita gente tem essa ferida e traz essa máscara de controle. Então, Sim. você começa a relaxar, a vida começa a ficar mais leve, você se cobra menos e cobra menos as outras pessoas. No caso da ferida da justiça, também tem um pouco disso, porque é a máscara da rigidez. Então, você é uma pessoa muito rígida, muito assertiva, muito cheia de processos, né? Então, você está em vias de cura quando você se permite ser menos perfeccionista. Então, com você cometendo seus erros, sem vivenciar aquela raiva e aquela autocrítica profunda, né? Você se dá o direito de se mostrar a vulnerabilidade, que foi muito que a gente falou na última live, A a sua sensibilidade, né? sensibilidade. É. Você se permite chorar diante das outras pessoas, sem perder o controle e sem ter o medo da opinião deles, por isso. Então, esse é o passo que você começa a observar quando você faz é, todo esse procedimento de cura. E se você tem dificuldades, que a maioria das pessoas tem, de conseguir encontrar o caminho da cura sozinho, tem a Renata, tem a Jéssica, tem a Carol, tem o Walter, tem a Samara, tem tantos outros aqui. E se eu lembrando o seguinte, que nós não somos só dores, a gente tem muita qualidade. E cada pessoa que se identificou com uma das feridas tem muitas qualidades. Então, quando a gente deixa a máscara ou o medo que corresponde àquela ferida, a gente consegue ser nós em essência e trazer todas as qualidades, as boas qualidades natas de quem tem aquela ferida à tona. E daí você vive com mais leveza, vive mais feliz, não julga os outros, se responsabiliza por você mesmo.
E daí o corpo modifica, a vida fica mais leve, fica maravilhosa quando a gente se E é isso, percebe. mesmo. É isso mesmo que a gente veio fazer aqui. A gente veio para contribuir positivamente para o mundo. Então, quanto mais Uhum. gente curada, mais gente feliz, mais um mundo transformado, mais um mundo desperto. Eu É. quero aqui aproveitar, Rê, antes de você fazer suas considerações finais, que a gente já passou de 1 hora de live, e fazer a recomendação da leitura deste livro novamente. Tem aqui, ó, As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau, que é uma terapeuta canadense. Foi neste livro que nós nos baseamos para fazer essas 5, né, 5 lives. Sim. Existe um outro livro dela que dá continuidade a esse, que chama Curando as Feridas Emocionais, que é um livro carésimo, mas vale super a pena assistir Uhum. as resenhas que tem no YouTube, ler mais sobre esse assunto. Gente, isso é Sim. autoconhecimento. E aqui já está mastigadinho. Para quem tem dificuldade de entrar É, numa terapia agora, tá mastigado para você, tá? é, Então, é passo a isso passo. aí. Sil, foi ótimo, foi maravilhoso, aprendi muita coisa relendo esse livro, porque eu já li, eu acho que umas 4 vezes. E sempre tenho algo a aprender, né, com os meus assistidos, levando conhecimento para os meus assistidos e para minha vida principalmente, né, que eu acho que é fundamental quando a gente lê um livro, a gente quer trazer conhecimento para nós e a gente evolui bastante. Então, assim, super, super agradeço. Foi sensacional estar essas 6 semanas aqui. Espero que os nossos ouvintes, os nossos seguidores estejam curtindo muito, aprendendo. Tinha muito mais coisa, a gente nem falou das etapas do perdão, da diminuição dos medos associados, tem muita coisa. Mas assim, me Mas coloco. aí eu vou deixar a dica para que as pessoas busquem por si só também, porque esse aqui é o primeiro passo. E É, também busquem a ajuda da terapeuta Renata, que vai poder direcionar melhor. Mas é óbvio, assim, gente, que não dá para falar da cura de 5 feridas em uma live só, em 1 hora só. não, É não, muito profundo, é é um muita tema coisa. muito denso. Então, assim, Mas esse é só o start, né? e eu super me disponibilizo para quem tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, tiver algum comentário, manda um direct pra gente. Vou ter o maior prazer em responder, em ajudar, em compartilhar com vocês todo o meu conhecimento. Espero que vocês tenham aprendido. Faça da sua vida uma vida mais leve, mais sem tanto ego. Dê o seu nome, tira esse ego do seu ladinho para poder viver de forma mais tranquila. E lembrando assim que as nossas dores é para a gente se conhecer, para a gente começar a ter mais amor, ter amor próprio, né? Aprender com as nossas dores e não julgar, né? Mas é crescer a nossa alma, purificar a nossa alma, porque a gente está aqui só de passagem e a gente está aqui para evoluir. E se a gente olhar isso com muito carinho, a gente só não vai precisar de tantas vidas, como eu digo, para vir, reviver, reviver, doer, né? Vai ser mais tranquilo, mais leve, mais gostoso, porque a gente veio para ser feliz. Mesmo tendo as dorezinhas, mas se a gente olhar com leveza, a gente vai ser mais feliz do que viver nesse medo, nessa ansiedade. Então, Então, super obrigada, Sil. só para fechar aqui, Rê, obrigada pela sua participação. E eu vou pegar a frase última da Renata. Não se esqueça que você nasceu para ser feliz. Isso é muito forte, porque muita gente acha que fala assim, minha vida é só desgraça. Não, Não, você nasceu para ser feliz. Então a felicidade está dentro de você, a cura está dentro de você. Busque e seja feliz. Foi o que você veio fazer nessa terra. exatamente. Amiga, um beijo. Obrigada. Beijo. Fechamos Obrigada, com chave obrigada, de ouro aqui. obrigada. Olha o Vamos juntar? coraçãozinho. Tá linda, Beyoncé. Um Beijo, beijo. gente. Beijo, até a Tchau. próxima. Tchau. Até.